noite, povo, boa noite. Terça-feira, tudo bem com vocês? Gente, eu tô achando que tá tão esquisita essa imagem. Eu acho que eu tô com algum filtro aqui, eu não sei lá. Vai ficar assim, tá? Não sei o que aconteceu. Tudo bem com vocês? Olha eu aparecendo aqui do nada, de surpresa. Porque eu resolvi bater um papo sobre umas coisinhas que aconteceram da semana passada para cá com resultados de pacientes. Eu achei tão legal. Gente, eu tô parecendo um palhacinho com esse negócio vermelho aqui. Que raio de filtro é esse que apareceu aqui, meu Deus. Olha só. De uma semana para cá, mais ou menos, eu acho que teve um paciente que foi até antes de eu ir pro congresso lá no Rio de Janeiro. Dois pacientes me chamaram muita atenção e eu achei legal compartilhar essas histórias com vocês. Porque às vezes, gente, parece papo de coach, mas não é, tá? Eu acho que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas no dia a dia que fazem sentido, né? Às vezes a gente fica querendo resultados mirabolantes, a gente quer achar que vai, sei lá, começar a fazer um tratamento, em uma semana vai estar com uma doença curada, ou vai começar a fazer uma dieta, em uma semana vai estar com o peso ideal, ou vai entrar na academia, em uma semana vai estar saradão, bombadão. E não é assim. A gente tem que prestar atenção nos pequenos resultados do dia a dia. Oi, Lu, obrigada por me falar que meu nariz não tá vermelho. Pra mim tá. Porque quando a gente presta atenção nos pequenos resultados do dia a dia, a gente começa a observar que a melhora, a progressão, a evolução em tudo na vida, gente, é em degraus. A gente não chega no topo de uma montanha pulando de baixo direto lá em cima. A gente tem que ir subindo uma trilha. A gente não chega no alto de uma escada voando, a menos que a gente seja o super-homem. A gente tem que ir subindo degrau por degrau. E os nossos progressos em tudo na vida são assim, né? Nos estudos a gente tem que ir aprendendo por etapas. No trabalho a gente vai crescendo por etapas. Nos tratamentos também. Os progressos, eles podem ser lentos, mas a gente tem que prestar atenção em como eles evoluem, tá? Uma paciente que eu atendi, essa eu acho que eu atendi antes de eu ir para o congresso no Rio de Janeiro. Ela já vinha acompanhando comigo fazia um tempo e ela tinha uma listinha de problemas de saúde, mas muita queixa gastrointestinal, intestino muito preso, uma sensação de refluxo. Alterações de colesterol e triglicérides, uma hipertensão que estava bem controladinha com um único antihipertensivo e uma esteatose hepática que no primeiro exame que ela me trouxe estava grau 2, tá? E a gente foi fazendo os tratamentos e ela muito dedicada, fazendo tudo muito certinho, seguindo todas as orientações que eu passava para ela. Até que ela veio num último retorno recente, né? E comentou comigo, falou assim, doutora, sabe o que eu tô achando mais interessante disso tudo? É que eu tô aprendendo a me observar. Eu consegui entender o que eu faço que atrapalha a minha digestão. Eu consegui aprender quais são as coisas que eu como, ou quando eu mudo alguns hábitos na minha rotina e o meu intestino prende. Então eu já olho pro meu prato de comida e falo, amanhã vai dar ruim. Ela falou desse jeito, achei tão bonitinho, porque ela é uma senhorinha, né? A gente espera uma gíria dessa de uma pessoa mais jovem, né? Aí ela falou, amanhã vai dar ruim, eu sei que o que eu tô comendo não tá legal. E então eu passei a evitar certas coisas. Eu melhorei muito. Tinham coisas que eu comia antes e que me faziam mal. Hoje eu tô comendo, não me fazem tão mal assim, mas eu sei que é melhor eu evitar, porque se eu exagerar, vai dar problema, meu refluxo vai voltar de novo, o meu intestino vai prender. E hoje tá tudo tão bonitinho, eu tô indo no banheiro todo dia, eu não tive mais nenhum desconforto para evacuar.
Eu tô acordando bem, porque eu antes acordava com sensação de queimação e tal. E ela trouxe para mim também um resultado de ultrassonografia que ela fez no mesmo lugar, porque por recomendação do endocrinologista dela, ela fazia sempre no mesmo lugar, para eles terem até um comparativo, né, dos exames. Aí ela trouxe uma nova ultrassonografia com esteatose hepática grau leve, estava descrita, né, e exames de colesterol e triglicérides super bacanas. Óbvio, isso é uma coisa que eu sempre falo, que em hipótese alguma eu mudei qualquer conduta do endocrinologista, né? Quando a gente fala de Ayurveda, quando a gente fala das terapias complementares, nós estamos falando exatamente de complementariedade. Então, o meu tratamento foi no sentido de ajudar o tratamento do endocrinologista. Então, nós não mexemos nos medicamentos. O endocrinologista optou por tirar um dos medicamentos da paciente depois do resultado desses exames. Então, ela voltou com resultados muito bons, com um autoconhecimento, com uma alta percepção muito bacana. E aí ela mesma me perguntou: doutora, nessa situação, eu preciso ficar vindo com frequência? Né? Já tinha acho que uns 2 anos e pouco que ela vinha acompanhando comigo bem certinho. Eu falei para ela, falei: dona fulana, a senhora é minha paciente, a senhora já acompanha comigo, mas a senhora já aprendeu muito, que é o sentido, que é o objetivo das terapias complementares, que a gente faça com que o paciente tenha autonomia no cuidado, que ele consiga lidar com as próprias condições, sem criar uma dependência, sem fazer do profissional uma muleta, né? Então eu falei para ela: a senhora aprendeu a se cuidar, a senhora aprendeu a se perceber, a senhora entendeu as coisas que eram problema, a senhora entendeu aquelas manias de alimentação que a senhora tinha que não estavam fazendo tão bem assim, ajudaram a melhorar até na gordura do fígado, né? Então eu não vejo sentido da senhora ficar vindo aqui. Eu quero te dar alta. Como a senhora é paciente do CREMI, que frequenta outras práticas aqui, se em algum momento a senhora sentir que precisa voltar, porque às vezes a gente precisa, né? O Ayurveda tem muito de orientações de manutenção de saúde, tudo, né? Então eu falei: se a senhora achar que precisa retomar, a gente reconversar, pede para te encaminharem de volta para mim. Tá tudo bem assim? Gente, ela ficou tão feliz, achei tão bonitinho, porque normalmente dar alta para paciente é um drama, é um parto à força. Os pacientes não querem largar da gente. Eles acham que eles só estão bem porque estão com a gente. E o intuito das terapias complementares é justamente que eles tenham essa autonomia do autocuidado, né? Que ela entendeu super bem. Então, ela ficou super feliz de receber alta. Até fez um elogio para mim lá na ouvidoria do CREMIC e tal. Achei bonitinho demais. E passa pelo corredor, me vê, me cumprimenta, me abraça, super feliz. Eu falei: que gracinha. Consegui realmente fazer uma pessoa entender o papel do meu tratamento, né? E o outro caso, que esse tá sendo uma luta diária com ele, mas assim, eu tô achando muito legal ver a evolução dele. É um senhor, na verdade eu trato o casal. Às vezes eles vão juntos, às vezes eles vão separados. E quando eles vão separados, eu gosto mais, porque ela é faladeira, ela fala na frente dele, ela não tá nem aí. Mas ele, quando ela não está junto, ele se abre mais comigo. Então eu prefiro quando eles vão separados. E aí ele foi nesse dia, e ele entrou, ele é todo bonachão, brincalhão, assim, ele entrou, sentou com uma cara séria pra mim, assim. Falei: que foi, seu fulano? Entrei na academia. Eu comecei a rir. Eu falei: nossa, mas tá me falando bravo desse jeito, por quê? Não, né, doutora? Vamos lá, né? Filho falando na cabeça, a esposa falando na cabeça,
Aí eu brinquei com ele, falei, aí chega aqui a médica falando na cabeça também, né? Não, vamos entrar no acordo aqui nós dois. A senhora me explicou o porquê. E eu entendi o porquê fez diferença. Eu tô indo por livre e espontânea vontade. Ninguém mandou eu ir. O que eu ia fazer nessa situação? Eu só podia concordar com ele, né? Porque ele entendeu por que ele precisava. Ele não foi... Tudo bem que eu acho que ele fazia um pouquinho de pirraça com a esposa. Mas ele não foi porque as pessoas estavam pegando no pé dele. Vai, você precisa ir, você precisa ir. Eu fiz ele entender que ele estava com diabetes descontrolado, que ele ia acabar precisando de insulinoterapia, que uma hora aquela dormênciazinha do pé ia virar uma ferida, uma úlcera, que ele ia brigar com isso pro resto da vida se ele não perdesse o pé, e que a atividade física ia ser uma forma de ajudar, né, uma forma leiga dele entender, né, a queimar aquele excesso de açúcar que ele tava no sangue, que isso ia ser bom para ele, né? Aí eu achei interessante ele falar desse jeito. Eu falei, a senhora me explicou. A partir do momento que eu entendi, eu fui. Falei, tá, então agora me conta. O que o senhor tá sentindo? O que o senhor tá percebendo? Ele, eu fui amarrado. Mas o troço é bom, né, doutora? Tô gostando. O troço é gostoso. A gente sai de lá disposto. E eu vou te contar um negócio. Falei, conta. Tava lá, né? Com aqueles pezinhos desse tamanho assim, ó. Dá até vergonha. Um homem do meu tamanho com um pezinho desse tamanho assim, né? Mas fazer o quê? Não tenho força. Sentei lá no banco, peguei aquele pezinho desse tamanho assim pra fazer aquele de levantar o braço assim, ó. Aí senta do meu lado uma moça. Não tinha 30 anos de idade a moça. O peso dela era quase do tamanho dela. Eu virei pra ela e falei, moça, quanto é que você tá levantando aí? Ela falou, tô levantando 20 de cada lado. Tá bom. Quero te ver todo dia aqui, porque eu vou levantar 20 também, você vai ver. Eu dei muita risada. Aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, isso não precisa tanto, né? Mas isso é legal, é um estímulo, né? Para que o senhor continue indo, continue fazendo exercício certinho. Com certeza essa moça vai entrar na brincadeira com o senhor de poder ver a evolução do senhor. Brincadeira da onde, doutora? Eu vou levantar aqueles 20 quilos, eu não me chamo fulano. Falei, não, bom. Então daqui uns dias o senhor me conta se o senhor conseguiu levantar aquele peso ou não. Mas tá gostando, tá se sentindo bem e o que mais? Doutora, tô dormindo melhor. O sono tá vindo, que eu tinha dificuldade de dormir. Tô dormindo melhor. A patroa falou que eu parei de roncar. Falei, ai, que coisa boa. E dormir melhor, tá repercutindo em alguma coisa? Doutora, parece que eu tô menos irritado. Falei, né? Tá menos irritado? Porque tá dormindo bem, não tá ficando com a cabeça lá sem desligar, sem descansar. Tá ficando menos irritado. E entendeu agora que a academia não é só pro físico, que ajuda aqui também? Né, dona Luciana? Prefiro nem comentar, né? Em vez de correr da academia, dona Luciana, corra na academia. É muito melhor, tá? A atividade física, gente, ela é saudável pro corpo, pra mente, pro sono, pro metabolismo, pra digestão. Eu já tive paciente que falou pra mim, falou, doutora, eu não senti diferença nenhuma no corpo, mas tô indo no banheiro direitinho. A atividade física estimula o metabolismo, melhora o processo digestivo. Lógico que ela sozinha não vai fazer milagre, tem todo um contexto, né? Mas ajuda em muitas coisas. E ele ficou tão feliz em perceber o progresso, né? Aí só que ele virou pra mim e falou assim, doutora, mas o exame ainda não melhorou. Falei, tá bom, seu fulano. Tem quanto tempo que o senhor tá na academia? 2 meses. Eu falei, então calma, né? Academia é bom, mas não faz milagre. Como é que estão as outras coisas também? Aí a gente foi avaliar a rotina alimentar,
né, outros hábitos, fui avaliar a organização de medicamentos que eu tinha feito com ele. Ele tá tomando o remédio que o genro dele é médico, é cardiologista e é o genro que passa os medicamentos para ele, de colesterol, do diabetes e tal. E ele era relutante em tomar, aí eu convenci, mostrei para ele a importância, ele passou a tomar os remédios direitinho. Então agora, faz 1 ano e pouco que ele acompanha comigo. Agora que ele está realmente aderindo ao tratamento. E em tão pouco tempo ele já sentiu um pouco de melhora, né? E esse pequeno progresso deu um gás nele. Né? Ele falou assim para mim, falou, doutora, agora eu tô acreditando nessas coisas que a senhora fala. Agora eu entendi que eu preciso tomar o remédio, que eu preciso parar de tomar minha cerveja com tanta frequência, que eu preciso fazer minha atividade física. Agora eu entendi, isso tá me fazendo bem. Agora eu vou fazer direitinho. Pequenos progressos, né? Então, é o degrauzinho. Porque tem gente, nossa, e é muito comum, infelizmente, as pessoas que procuram o Ayurveda chegarem pra gente como sendo um último recurso, né? Tinha que ser antes, tinha que ser preventivo, né? Mas procuram a gente como um último recurso. Porque eu já tentei tudo que é remédio, porque eu já fui num monte de médico, porque não sei o que, nada resolve. Aí chega na gente e quer ter um resultado em dias de um problema que vem sendo arrastado há anos, né? Eu falei isso para uma paciente hoje. Eu falei, tem quantos anos que a senhora tá brigando com esse problema de pele? Ah, doutora, tem pelo menos uns 25, 30 anos. Eu falei, pois é, e a senhora quer que eu faça o milagre de resolver em 1 mês? Já melhorou um pouquinho, fique feliz. Vamos seguir o tratamento para esperar o resultado aparecer, né? Então as pessoas chegam querendo milagre e não vai ter milagre. E o Ayurveda ainda tem isso. O resultado do Ayurveda, ele depende muito da dedicação do paciente. Porque não é um remédio que vai abaixar o diabetes, que vai abaixar o colesterol, que vai ajudar a perder peso. É uma mudança de hábitos. Que se a pessoa não se adequa, se a pessoa não adere, não tem disciplina, não vai ter resultado. E essa conversa eu tenho com os meus pacientes na primeira consulta, porque eu gosto de quebrar falsas expectativas, né? Só que, por outro lado, esses pequenos ganhos eu gosto muito de parabenizar. Eu acho que eu vou colocar até umas medalhinhas, fazer igual a gente tinha no colégio, que a professora pregava estrelinha, a dourada quando tava de muito parabéns, a prateada quando tava mais ou menos, e a bronze, né? Eu acho que eu vou deixar umas medalhinhas de papel lá para dar para os meus pacientes, porque essas pequenas evoluções, essas pequenas melhoras, dão um estímulo, e aí eles entendem que o tratamento é uma evolução, é um progresso, é passo a passo, é degrau a degrau, e que só depende deles. Então, essa live do nada que apareceu aqui, com esse filtro esquisito que me deixou de nariz vermelho, foi para falar da importância da gente valorizar esses pequenos progressos, essas pequenas melhoras, porque eles são sim uma motivação para que a gente continue no caminho certo, para que a gente se dedique, né? E para os pacientes também acreditarem no que a gente fala. Isso também é muito importante. Boa noite para todo mundo. Até qualquer dia.